Bom dia! Hoje é dia 10 de agosto de 2020, segunda-feira, início de uma nova semana. E a nossa reflexão de hoje está em Paulo, na segunda carta ao povo do Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é essa, o testemunho de nossa consciência. O assunto de hoje, amigos, busca mostrar que aquilo que mais nós almejamos, a felicidade, está exatamente na sensação de satisfação do dever cumprido. E essa é a lei do Pai Celestial. E a lei do Pai Celestial, ela é única e verdadeira. E ela que nos indica o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Diz o Livro dos Espíritos, na questão 614, que somos infelizes toda vez que nós nos afastamos desta lei, a lei do amor. Deus é Pai de amor. Ele cuida para que cada um de nós trilhe pelo o melhor caminho que nos conduzirá ao melhor de cada dia. Né? E qual é o melhor caminho? O que mais Ele deseja? Que nós venhamos a conhecer o amor genuíno. As grandes dificuldades na busca incessante da felicidade, queridos, não estão fora, certo? Mas dentro de nós mesmos. Esta meta, ela exige um grande esforço e muitas vezes nós ficamos planejando muito, né? O próprio John Lennon, um dos Beatles, disse: cuidado, a vida é aquilo que acontece enquanto você fica fazendo planos. Pois é, as mudanças, elas nunca vão ocorrer amanhã, mas sempre no hoje, no agora, no presente. Amigos, é importante que jamais, em tempo algum, pensemos que a meta da felicidade não foi feita para nós, mas sim nas virtudes que nós precisamos desenvolver para conseguir atingi-la. Muitas vezes nós estamos vivenciando momentos tão difíceis, né? Nessa pandemia, sempre temos altos e baixos na vida da gente, né? E nesse momento, especialmente, nós temos situações gravíssimas acontecendo no nosso âmbito familiar, no âmbito da saúde, profissional, até mesmo com os amigos, afastamentos, né? Então a gente às vezes fala assim: nossa, será que algum dia eu vou conseguir ser feliz? Eu acho que a felicidade não é meta. E é isso que nós estamos hoje tentando resgatar esse pensamento, né? Não pense que ela não é meta, e sim quais são as virtudes que você precisa desenvolver em si mesma para que você consiga atingir essa felicidade. A felicidade, gente, não é recompensa. Eu sou boazinha, então eu sou feliz. Mas é uma consequência de tudo que você escolhe, de tudo que você faz. Vamos juntos avaliar posturas que nos afastam dela? Por exemplo, uma das fontes abundantes de infelicidade vem da mania que nós temos de querer converter os outros. Não para Deus, mas para o nosso próprio ego. Pois é. Uma revista até fez uma pesquisa e pediu para que seus leitoras definissem o sentido de certas palavras, né, na gíria popular. E entre elas o termo boboca. Você sabe que uma pessoa definiu assim, abre aspas, boboca é toda pessoa que não pensa como eu. Olha, gente, nós vivemos cada um na ilusão inspirada no nosso egoísmo, de que a nossa opinião é a mais perfeita e talvez a única verdadeira e capaz de salvar toda a humanidade. E é por isso que nós tentamos impor as nossas ideias e com ela, né, os caprichos aos outros, principalmente, sobretudo, as pessoas que vivem sobre o nosso mesmo teto. Passamos a vida toda, gente, moldando os filhos para que eles venham a ser obras nossas, feito a nossa imagem e semelhança, como se nós fôssemos deuses, né? Lembremos sempre que Deus, ele não criou mercadorias em série, nos diz Humberto Roden no livro A Caminho da Felicidade. Todas as obras de Deus, diz ele, são originais. Cada planta, cada inseto, cada animal, cada ave, cada flor, cada folha. Gente, é uma obra de arte e original
que nunca será repetido da mesma forma. Sobretudo, cada ser humano é único no seu modo de ser. Por isso, ninguém deve exigir de que A seja igual a B, né? Por isso, Deus não criou gente. Deus criou indivíduos, personalidades bem diferenciadas uma das outras. Ele nos deu, inclusive, o livre-arbítrio para nós escolhermos. Nós não somos marionetes. Então, gente, não vamos nivelar o que Deus, o nosso Pai amado, diferenciou, né? A segunda coisa é que a preocupação com os deveres alheios, nos diz Hamed, né, provoca o nosso distanciamento das nossas próprias responsabilidades. Gente, o nosso primeiro comprometimento é conosco mesmo. A tarefa principal é desenvolver a individualidade, auscultar a nós mesmos, descobrir qual é a nossa estrada interior que nós ainda não desbravamos, né? Como andar nesse caminho do progresso sem desviar os olhos de Deus. Por quê? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. O versículo que nós pensamos hoje para estudarmos juntos. E isto não nos impede, gente, de ajudar os companheiros de jornada. O fato de nós procurarmos, termos o primeiro compromisso conosco mesmo, não faz com que nós não possamos ajudar os companheiros. É que muitas vezes nós nos perdemos de nós mesmos, tentando fazer o que os outros deveriam experienciar por si próprios. Experiência não passa de um para outro. É nós e os nossos filhos e as pessoas, elas têm que experienciar por si, né? E às vezes, na tentativa de fazer por eles, nós impedimos eles de experienciar e de ter o aprendizado e nos perdemos de nós mesmos porque deixamos de focar também nas nossas responsabilidades como espíritos. Às vezes, queridos, a melhor ajuda, talvez a única mesmo, é o exemplo. Jesus nos mostrou que a sua vida vivida era o exemplo. Por outro lado, o que fica para nós como entendimento? É que nessa verdade, que a nossa verdade jamais vai ceder espaço à verdade dos outros enquanto nós insistirmos em viver a verdade dos outros. A nossa própria verdade jamais nos deixará em paz. Por quê? Porque nós temos os nossos próprios compromissos que precisam ser materializados, vividos e realizados. Não podemos agradar as pessoas e nos enquadrar na verdade delas, no que elas esperam de nós. Ou seja, nem pôr a nossa vida no outro e nem deixar que o outro imponha a sua vida na nossa. E aí fica a pergunta que não se quer calar. Poderá haver paz e harmonia em nosso lar? Como que poderão concordar duas pessoas ou dois ou mais elementos tão heterogêneos, tão diferentes? Veja, diferenças não são divergências, né? A harmonia, ela não é caos, mas também ela não é monotonia. A harmonia, gente, é diversidade de gênios e de gostos. Manter a diversidade não quer dizer viver em conflito e discórdias diárias. O segredo da harmonia, da felicidade, está na integração, está em adaptar-se. Ou seja, a gente aprender a saber adaptar o seu próprio caráter e gênio ao caráter e gênio do outro. Fazer de si um complemento do outro. Integrar, gente, não quer dizer que você vai se identificar com os erros do outro, como também não quer dizer que você vai destruir a si próprio, mas sim completar. O nosso corpo, por exemplo, é um exemplo muito bom. Nós temos várias células, todas elas são diferentes entre si e cada uma com a sua função, diferente uma da outra, peculiar. Imagine se todas as células fossem idênticas, o organismo não ia funcionar, né? Porque a gente tem células que é especializada em enxergar, em ouvir, né? Na digestão, na respiração. Se fossem todas iguais, como é que o organismo ia funcionar? Mas e se elas fossem tão diferentes e guerreassem entre si? Seria impossível, né? A vida orgânica. Pois é.
Mas como o segredo do nosso organismo não está na identificação, ou seja, elas serem todas iguaizinhas, né? Como também não está na sua destruição, ou seja, no conflito mútuo, mas sim na completa integração de cada grupo de células para o bom funcionamento do todo. Reparem que as células, elas colaboram entre si e isto resulta no equilíbrio, no bem-estar do organismo. E assim também nós devemos pensar no nosso lar, com os nossos familiares, nosso grupo de profissional, como seres humanos, né? Podemos, cada cultura, cada país, né? Cada um pode ajudar naquilo que ele sabe melhor, complementando o outro. Por isso, gente, acrescentar os gostos, as virtudes, o positivo daqueles que caminham conosco, a nós mesmos, é integrar. Né? E nós vamos ficando com a nossa própria vida muito mais abundante do que se a gente eliminasse tudo do outro e ficássemos somente com o que é nosso. Pois é. Mas e os aspectos negativos? Convém recordar as palavras de Jesus. Argueiro no olho do próximo é trave no nosso olho próprio. Pois é. Todos estamos a caminho da evolução. E a amizade, gente, é uma relação com uma característica bastante especial. Às vezes nós somos amigos com pessoas lá fora, mas não somos amigos das pessoas que moram conosco no nosso lar. Reconhecer os erros, o lado B, a humanidade da outra pessoa e mesmo assim continuar admirando-a, apesar dos defeitos que ela possa ter, isso chama-se amizade. A maioria dos relacionamentos exige-se do companheiro a perfeição. Nós exigimos do outro, não de nós mesmos. Queremos que eles entendam, compreendam os nossos defeitos e aceitem. Mas nós queremos perfeição do outro. Gente, na amizade, nós conhecemos as falhas do outro, mas julgamos que as suas virtudes são mais do que suficiente para prosseguir o afeto. Lá fora é tão fácil, por que não é dentro de casa? Lembremos, eles não são iguais. Precisamos entender que cada um deles, daqueles que acompanham a nossa vida, são seres únicos e especiais. E diferenças não significam divergências. Uma laranjeira, ela não vai dar pêssego, né? E isso não vai acontecer porque a laranjeira quer nos magoar, mas porque essa não é a vocação dela. Vamos pensar nisso. Aceitemos o outro com seu jeitinho de ser. Ao invés de querermos mudar o outro, empreguemos energia em nos mudar. E aprendamos a ser fraternalmente generosos em amor, compreendendo aqueles que estão conosco. Diferenças não são divergências. Jesus nos ensina a passarmos de um simples animal, né? Que é animal. O animal, ele ataca o mais fraco e foge do mais forte, não é assim? E nós não somos mais animais. Jesus nos ensinou isso, para que nós passássemos dessa fase, para alguém que sabe conviver com o outro, respeitando-o e amando-o. E não podemos esquecer que sem o comprometimento com as aspirações da nossa alma, a felicidade não passará de uma mera intenção. Que vocês tenham tido uma reflexão proveitosa, assim como eu tive ao estudar esses livros para trazer para vocês. E que nós tenhamos uma semana maravilhosa e que Jesus possa estar sempre conosco. E abraços fraternos. Até a próxima.